Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo, Relação Revolucionária Comunista, tanto para o pessoal do Facebook quanto o pessoal do Instagram. E já avisando que semana que vem também vamos fazer as transmissões pelo YouTube. Vamos ocupar também o YouTube. Ainda sem muita gente nos acompanhando agora, acredito que muitos ainda estão voltando dos atos. Andrei entrando agora, boa noite, Andrei. Justamente o que nós vamos falar são sobre os atos. Vamos falar sobre uma reflexão da RC sobre os atos, que foram bons, foram bonitos. Saudações, Adalberto, camarada, como é que você está? Em muitos lugares os atos foram bonitos, atos tranquilos, com exceção, acho que foi Recife, né, que houve uma violência da PM, né? Algumas pessoas falam uma violência exagerada, toda violência é exagerada, né? Toda violência é desnecessária, ainda mais de uma força policial tão bem equipada como a Polícia Militar. Roberto Borges, boa noite, camarada. E a ideia é a gente fazer uma pequena reflexão muito a quente, né? Os atos recentes, né? Poucas horas. E aqui a gente nem conseguiu fazer uma sistematização de tudo, só lendo as notícias e fazendo uma reflexão aqui a várias mãos para discutir hoje. Na verdade, é muito menos uma reflexão e muito mais apresentar um olhar ainda em processo, né? O Adalberto colocando preocupado com a pandemia, mas muito feliz. A questão da pandemia é terrível, né? Eu tô com o irmão e o sobrinho acometidos de Covid, é uma coisa... a gente, sei lá, parece que quando chega perto da família a gente fica ainda mais assustado e fica pensando nos riscos que as pessoas estão cometendo, estão passando, né? Estão submetidas. Enfim, faz parte de todo o processo. Antes da gente começar, eu gostaria só de lembrar que, como a gente falou semana passada, parece que as empresas de tecnologia estão dificultando as nossas as transmissões, né? A questão do algoritmo, do chegar. Então eu vou pedir para quem puder aí comentar, como já estão comentando, curtir, se puderem compartilhar, para que cheguem mais pessoas, né? Para ver se a gente consegue furar aí esse bloqueio tecnológico, lembrando que todas essas empresas, Facebook, Instagram, o YouTube, onde a gente vai experimentar semana que vem, são empresas que têm donos, né? E os donos não são revolucionários. Bom, então é isso. Então quem puder aí ajudar no compartilhamento e na divulgação, por favor, agradecemos do fundo do coração. Bom, vamos lá, né? Então, hoje Atos, né? O 29, hoje dia 29, Atos por todo o país. Atos muito grandes, né? Alguns deles muito grandes, outros atos grandes, mas os atos acontecendo. Boa noite, Sérgio. Os atos acontecendo e tendo um efeito interessante, um efeito muito bacana, né? Boa noite, Thales, boa noite, camarada. O que é importante agora é a gente fazer algumas reflexões muito a quente. Vai até ser uma conversa mais curta, até eu acredito, né? Porque a gente ainda não tem a possibilidade de fazer uma grande análise. E a ideia é comparar, né, alguns atos recentes que aconteceram em favor do Bolsonaro. Hoje parece que também ocorreram alguns atos muito pequenos em favor do Bolsonaro. E esse hoje, um ato anti-Bolsonaro, né? Então a gente comentou já, acho que 1 ou 2 semanas, sobre os atos que os bolsonaristas fizeram, sobretudo a importância do ato em Brasília, com um grande peso de empresários, né? Os empresários, talvez como nunca antes na história desse país, como dizia o presidente Lula, os empresários colocando sua cara, né? Se colocando cada vez mais enfaticamente em defesa do presidente. E que foram atos grandes, né? Esses atos em defesa do Bolsonaro, ocorridos recentemente.
com algum peso, mas ao mesmo tempo os atos de hoje parecem que podem fazer contrabalancear isso aí, podem fazer um contrapeso interessante. Certamente é uma retomada da esquerda, isso é muito importante. A esquerda estava fora, a gente já comentou isso algumas vezes, né? A esquerda estava fora do jogo político nacional. A esquerda não estava, as pautas da esquerda, ou as organizações de esquerda não estavam colocadas na mesa, né? Na mesa de debate. Hoje parece que é um primeiro passo, um passo ainda pequeno. Os atos são grandes, mas o passo ainda é pequeno, da esquerda se recolocar novamente na mesa. Isso é muito importante, acho que isso já vale os atos, já vale os riscos, isso é fundamental, isso é importante. Ao mesmo tempo, né, vamos tentar ver esses atos em dois aspectos. O ato propriamente dito o ato e seus significados propriamente dito, e o seu efeito político, né? Aquilo que politicamente esses atos podem significar em algo que leva mais tempo para ser percebido. Então, no hoje, né? No ato. O ato foi grande, o ato foi bonito, o ato foi corajoso. Isso vale muita coisa, né? Principalmente porque a coragem da direita, quando ela faz ato, não é coragem, é loucura, né? A direita, quando ela vai para o negacionismo, ela vai porque ela não acredita. Os camaradas que foram hoje às ruas foram sabendo dos riscos, tomando os cuidados possíveis, né? Isso exige coragem. Então, atos extremamente corajosos, não loucos, corajosos. Mas ainda há ali questões que a gente precisa pensar, né? Então, alguns pontos, e o nosso papel é fazer uma leitura a contrapelo, então a gente vai mais naquilo que a gente acha que precisa ser pensado. É óbvio que aquilo que é belo e importante é belo e importante. Agora, o que tem que ser pensado, a gente tem que ser colocado na mesa, né? Então, a gente ainda tem uma pauta muito genérica, né? A pauta fora Bolsonaro é uma pauta importante, é uma pauta que mexe com a gente, né? É uma pauta que nos agita, mas ainda é uma pauta que a gente precisa, como esquerda, intensificar mais, né? A gente precisa agregar mais pautas a isso, né? E por quê? Porque a pauta fora Bolsonaro, ela também é uma pauta colocada por aquilo que a direita hoje está chamando de terceira via. Esse termo extremamente ridículo, né? Que se colocou. E uma terceira via que é tão genérica que pode ser do Ciro Gomes ao Danilo Gentili, né? Então é algo extremamente muito em aberto, né? Então essa terceira via que vai do Ciro Gomes ao Danilo Gentili também se coloca aí como fora Bolsonaro, que é algo que a gente precisa, portanto, intensificar enquanto pauta, né? Radicalizar enquanto pauta. Isso eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Essa ideia do fora quem está no governo é uma pauta antiga, né? Se a gente for lembrar desde a Libelu, lá na época da ditadura, que colocou, né, o fora ditadura, ela é uma pauta catártica, ela é uma pauta que mexe com a gente, o fora nosso inimigo, é uma pauta que mexe muito com a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser radicalizada, ela precisa ser complexizada, né? Ela tem que ser melhor elaborada pelas grandes organizações que chamam esses atos. Isso nos leva a um segundo ponto que é importante, e esse parece que para nós esse é o ponto mais complicado no país, né? O Thales colocou aqui terceira via, poder popular. Acho que o poder popular é a única via, né? Mas acho que um ponto muito importante, que parece que é onde as esquerdas derrapam muito, a esquerda derrapa muito, que é não perceber a diferença entre mobilização e organização. Ou talvez percebam, e por isso mesmo elas optem por ficar
mobilização. Então a mobilização é a capacidade de pôr as pessoas nas ruas, de chamar, fazer o chamamento, e o que é muito importante, né? É muito importante conseguir fazer esses chamamentos. No entanto, nós pecamos muito ainda, enquanto esquerda, por não olharmos também a questão da organização da classe trabalhadora. E o que eu quero dizer com organização da classe trabalhadora? Aquilo que nós fazemos entre um ato e outro. Entre um ato e outro, onde estão as pessoas? Onde estão as lideranças? Onde estão as organizações? Isso é muito importante, né? A nossa penetração junto à classe trabalhadora, a nossa inserção junto à classe trabalhadora, ela tem que ser cotidiana, ela não pode ser apenas nos atos, né? Porque se nós não estivermos inseridos cotidianamente junto à nossa própria classe, inseridos politicamente, inseridos nós estamos pela própria condição de vida, mas inseridos politicamente, as pautas sempre serão genéricas, porque a gente não faz o trabalho de politização constante, de educação política constante das pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, pensar a importância não apenas da mobilização, que é fundamental, né? Não estou negando o papel da mobilização, inclusive nesse papel de dar um ânimo, de dar um gás, né? Isso é fundamental. Mas precisa ir além, as organizações precisam também organizar as pessoas, né? E esse é um ponto muito importante. De agora, desse primeiro fôlego, né? Desse primeiro salto que a esquerda dá depois de tanto tempo, né? O que faremos aqui para frente? Não basta apenas organizar o próximo ato. Não basta apenas mobilizar para o próximo ato. A gente tem que organizar a classe trabalhadora. Isso leva a uma questão também que o que as grandes organizações estão pensando a partir daí, né? O que elas estão pensando? Por quê? Porque é fundamental que as grandes organizações voltem a se reconectar com as suas bases. Quando eu estou falando das grandes organizações, eu quero dizer os partidos políticos e os sindicatos. E aí tem também os coletivos, os movimentos, os grandes movimentos, os pequenos movimentos, aquilo que é local, aquilo que é regional e aquilo que é nacional, né? Então é importante que esse reconectar, né, esse religar com as pessoas seja alvo de preocupação a partir de agora. Aproveitar esse momento para a gente se reconectar, para as grandes organizações se reconectarem. Atualmente no país as grandes organizações são muito mais as direções do que as bases, né? É fundamental que as bases voltem a manter as organizações vivas. Pois bem, isso a gente só vai conseguir se nós radicalizarmos as pautas. Volto a dizer, as pautas precisam ser radicalizadas. Não basta apenas dizer fora Bolsonaro. A gente tem que lutar contra as reformas políticas, as reformas administrativas, todas essas reformas que foram colocadas desde a época do Temer até agora. E recolocar essas pautas, essas reformas na pauta, na agenda de debate, significa uma formação política mais presente junto às pessoas. É óbvio que essas pautas, como elas são construídas, como elas são elaboradas, como elas são colocadas nas ruas, pelas organizações, elas têm objetivos, né? Existem objetivos para isso, né? Uma pauta mais radical, ela vai exigir que as pessoas, que as organizações estejam preparadas para chamar uma transformação radical da sociedade. Isso é fato. Uma pauta fora Bolsonaro, só ela, torna a dizer, não estou negando a importância da pauta, mas se for só ela se torna uma pauta extremamente eleitoral. E a gente tem que escapar da pauta extremamente eleitoral, porque o debate não pode ficar se estendendo até outubro de 2022 e achando que basta eleger um outro presidente que tudo estará resolvido. Até porque não basta eleger um presidente, seja ele quem for, se a gente não mudar
a composição do Congresso, dos parlamentos e assim por diante. A coisa é muito mais complexa. A gente tem que sair da coisa de achar que um herói vai resolver a nossa vida. Então, a grande questão é, as organizações estão dispostas a fazer um debate de transformação radical da sociedade para além de uma campanha eleitoral para 2022, né? Quer dizer, isso é fundamental para esse debate, né? Ou a gente vai apenas ficar esticando o chiclete, como costumam falar aqui na Vila, até 2022. Essa é a grande questão, né? Então nós precisamos de pautas radicais, pautas revolucionárias na boca das pessoas, né? Como bandeira. Isso é fundamental. Isso leva a uma questão também que é de suma importância. A esquerda brasileira, normalmente hegemonizada por uma esquerda mais reformista, mais conciliadora, sempre utilizam do discurso mais, né, abre aspas, e a conciliação, perdão, e a composição das forças, né? Como é que as forças estão organizadas, né? A gente tem que sair disso, né? O papel da esquerda não é ficar só esperando o momento adequado para fazer o debate sobre transformação, é transformar, né? E se o momento não está adequado, achar meios de torná-lo adequado, achar meios de tensionar, né? De tensionar a sociedade para que as pautas avancem. E aí você pode me dizer assim, pô, mas no meio de uma pandemia, com as pessoas morrendo, é hora de fazer esse tensionamento, né? É hora de colocar isso na mesa? Bom, vamos começar pela Revolução Russa. O que foi a Revolução Russa, né? Se não um momento de tensionamento político muito forte no meio que o país estava completamente esfacelado pela Primeira Guerra, por todos os problemas já provocados pelo czarismo, a ponto de da população passar fome, enfim, mas ao mesmo tempo os bolcheviques não abriram mão de pautas radicalizadas, tanto é que não participaram da Revolução de Fevereiro de 1917, para participarem, para conseguirem manter o tensionamento até a Revolução de Outubro, né? Então a Revolução, eu creio que todo mundo saiba, né? A Revolução Russa começa em fevereiro com uma revolução de cunho reformista, de cunho burguês. Os bolcheviques não aderem a essa revolução de cunho burguês e continuam tensionando até fazer a Revolução Socialista em outubro. É isso, né? Os momentos de crise são os momentos para pôr as pautas que importam na mesa e não para puxar o freio de mão das pautas. Então é fundamental que essas pautas mais radicais passem a entrar no debate e não só apenas uma pauta eleitoral. Isso leva a um outro problema ainda, né? A gente está vendo que os problemas vão se desdobrando, né? Cada posicionamento leva a um problema maior, que é as pautas radicais não vão vir, né? Elas não virão do PT, não virão da CUT, não virão das grandes organizações já acostumadas, né, e ajustadas ao reformismo, à conciliação de classes. Portanto, qual que é o papel de nós, revolucionários, nesse processo? Qual que é o nosso papel nisso, né? É a gente sair por aí dizendo não tem o que fazer porque nós somos organizações pequenas, né? Somos pequenos, então não temos muito o que fazer, não temos voz. Esse pode ser algo que se coloque. Pode se colocar o seguinte, mas não dá para a gente pensar nisso agora, porque o importante é tirar o Bolsonaro, depois a gente vê. É um outro posicionamento. Eu acredito que esses dois posicionamentos são extremamente negativos e são muito pouco para aquilo que a gente se propõe. O que nós da RC defendemos é o seguinte, pequenos ou não, com condições ou não de provocarmos um grande debate, a esquerda revolucionária brasileira precisa manter suas pautas, precisa gritar suas pautas, precisa
pôr as suas pautas como debate nas ruas. Né? E isso não se faz apenas ficando feliz porque pôde subir 30 segundos no carro de som e gritar lá de cima. Mas é fundamental também fazer isso no cotidiano junto à classe trabalhadora. Poderemos, se a gente pensar de uma forma extremamente pragmática, conseguiremos mudar isso, mudar esse discurso reformista que se coloca? Olha, se eu fosse pensar de forma pragmática, eu ia dizer que não, porque somos poucos, né? Mas, lembrando o camarada Mao, né? Às vezes basta uma centelha para incendiar toda a pradaria, né? Basta uma centelha. Da onde virá essa centelha? Não sei, né? Será que ela virá? Também não sei. Mas eu tenho certeza que ela não virá se nós puxarmos o freio de mão das nossas pautas revolucionárias. Então é fundamental que a gente mantenha as pautas revolucionárias, que a gente mantenha o debate, que a gente aproveite o momento para colocar junto à classe, a nossa classe, as pautas revolucionárias. Deixar claro que não basta apenas gritar um fora Bolsonaro para garantir uma eleição em 2022. Mas que é importante gritar fora Bolsonaro para que possamos mudar a própria estrutura societária, para que a gente possa fazer uma revolução. É fundamental que a gente volte a colocar na agenda o socialismo. É fundamental, a gente pouco fala do socialismo hoje, a gente pouco diz a palavra socialismo, e quando diz dizendo que não é bem assim, diz dizendo que socialismo é igualdade de oportunidades. Não, socialismo não é igualdade de oportunidades, embora elas aconteçam no socialismo. O socialismo é desapropriação dos meios de produção da mão da burguesia. É tirar da burguesia os meios de produção. É tirar da burguesia a produção da riqueza. É tirar da burguesia a condução política da sociedade. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Né? A gente precisa colocar, nossa, mas isso é tão exagerado. Não é exagerado, isso é o fato. Quase todas as nações que lidaram bem, né, lidaram bem com a pandemia, são nações socialistas. Um camarada aí até disse que ele falou assim, também tem Israel, né? Aí eu falei assim, mas eu brinquei e falei assim, Israel é um bairro. E o cara falou assim, não, Israel é um bairro de Higienópolis. Né? Quer dizer, é um estado pequeno e financiado pelo imperialismo, né? Que é uma outra coisa. Mas as nações que deram conta, que estão dando conta da pandemia, são nações socialistas. Né? Isso é fundamental. Então, é importante que a gente coloque novamente as nossas bandeiras, o nosso programa revolucionário junto à nossa classe. Isso significa, né, da nossa parte, isso exige de nós uma atuação muito mais marcada dentro das organizações, sobretudo dentro dos sindicatos. Significa uma atuação nossa muito mais radical junto à classe trabalhadora, junto à nossa classe. Né? E por qualquer meio que seja, né? No meio da pandemia, só consigo na rede social, que seja na rede social, mas junto à nossa classe. Né? Isso é fundamental. Então, sim, os atos de hoje foram fantásticos, foram importantes, foram corajosos, e todos que puderam ir estão de parabéns, né? E toda a classe agradece a coragem, a disposição, mas a gente não pode ficar só no efeito catártico. A gente também tem que saber como vamos organizar daí para frente. Essa é a leitura que a RC, né, uma leitura preliminar da RC sobre a questão dos atos, lembrando, pedindo para as pessoas, falando da RC, né, de dar o curtir, o compartilhamento aí para a gente conseguir vencer o bloqueio das redes sociais. Mas isso que a RC, por hora, pensa em relação às questões, que é fundamental a gente aproveitar esse momento
para acionar as nossas pautas e não ficarmos, e talvez isso seja um alerta, né? Talvez seja a primeira vez que a gente aqui numa das nossas transmissões usa a expressão alerta, né? Mas é um alerta da IC. Não nos deixarmos levar pelo calor da emoção e ficarmos a reboque das organizações. Não podemos ficar a reboque das organizações e dos programas reformistas, dos programas de conciliação de classes. Não dá para a gente achar que a expressão, como alguém acabou de colocar aqui, revolução solidária é fundamental. Não existe uma revolução solidária, né? Existe uma revolução socialista. A luta é por uma revolução socialista, né? Não é por uma revolução solidária. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Esse é um ponto inegociável para a RC, né? A solidariedade, as igrejas fazem solidariedade, os burgueses fazem solidariedade, né? Os ricos fazem solidariedade. A solidariedade depende de uma revolução, né? É fundamental o programa revolucionário da esquerda brasileira. Isso significa que nós precisamos radicalizar nossas participações em todos os campos da sociedade. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários e eu peço até que os camaradas considerem que hoje não é uma transmissão nossa feita aí com aquele esmero teórico, como a gente costuma fazer, de tentar olhar tudo em várias dinâmicas, né, temporais, mas como estamos comentando, se trata de atos que aconteceram agora no calor da hora, do momento, e a gente está tentando comentá-los dessa forma que é possível. Bom, vou começar aqui pelo Facebook. Deixa eu ver. Aqui o Roberto está citando, e o Marcos citando 2013, né? 2013 foi uma coisa de louco. Em 2013, acho que, como estão colocando aqui, é um grande exemplo de como as pautas podem ser capturadas pela direita, né? Citaram aqui, eu lembro quando eu estava no ato, também estava no ato aqui em São Paulo, quando nós de um lado cantando a Internacional Comunista e do nosso lado um pessoal cantando o hino nacional. E foi aí que eu olhei para o pessoal e falei assim, alguma coisa está errada aqui, né? Algo não está certo. E a gente viu no que deu, né? E acho que alguém cita aqui também no ato em que o ato foi completamente tomado pelos fascistas, né? A esquerda foi praticamente colocada para fora dos atos. A Camila lembrando do pessoal de branco, né, os atores da Globo de branco cantando hino nacional. Também tem comentário aqui, participação dos anarquistas, dos trotskistas. Deixa eu ver aqui mais. Sobre a questão, alguém coloca aqui o fora do eixo é de esquerda. Pois é, isso é um grande problema, né? A gente é muito complicado porque as organizações de esquerda hoje contam com outras organizações menores que fazem todo apoio logístico de comunicação, que é muito complicado, né? Fora do eixo tem um histórico extremamente negativo. Mesmo o movimento Passe Livre, né? Alguém cita aqui o movimento Passe Livre, nessa conversa entre o Marcos e o Roberto, e é muito complicado, né? Porque o movimento Passe Livre teve a faca e o queijo na mão em 2013, né? Eu lembro que eu participei de várias reuniões organizativas com o Fora do Eixo, dos atos, e era muito complicado, porque o Fora do Eixo fala assim, vocês são a velha esquerda, a gente quer a nova esquerda. As coisas não acontecem por decreto, né? E eles falavam... E isso foi de 2013, depois de 2014, 2014 a gente falou assim, olha, está diminuindo os atos, a gente pode colocar um carro de som, não queremos carro de som, não queremos bandeira, não queremos megafone, e deu no que deu, né? Deu no que deu. E eu lembro de 2013, quando, no calor dos atos ainda, a Dilma comete aquele erro, né, de colocar as reformas na mão do Temer, enfim. Mas eu lembro que naquele período o Fora do Eixo, perdão, o Momento Passe Livre sai da conexão dos atos, né? E é isso, né?
milhares de pessoas na rua, e aqueles que eram a vanguarda dos atos saem dos atos, outra vanguarda vai aparecer. A outra vanguarda que apareceu foi a direita. Bom, é muito legal que o Marcos e o Roberto estão aqui numa conversa extremamente fabulosa, assim. O Marcos coloca, assim, com certeza, pautas de esquerda e não Lula 2022. Lula 2022, gente, não é uma pauta de esquerda, né? Talvez seja uma pauta necessária, não sei, vamos ver como é que vai ficar a conjuntura, mas não é uma pauta de esquerda. Até porque o Lula tem conversado, o Lula não está conversando com as lideranças revolucionárias do país, o Lula está conversando com a direita, né? O Lula, o papel do Lula para a burguesia é de ser o grande conciliador. Imagina que você tem duas nações, né? Ou duas gangues. Você tem duas gangues que querem a mesma coisa, mas que não confiam muito uma na outra, e numa dessas organizações tem um sujeito que é boa praça, e esse boa praça ele consegue dialogar, ele tem trânsito em todas as organizações, e ele pode ser o cara que cria aí uma ponte entre essas duas gangues. Esse é o papel do Lula na história brasileira, né? O Lula, num grande ato em 79, se eu não me engano, os trabalhadores na rua, e os trabalhadores querendo ficar na rua, numa greve imensa, e o Lula falando para os trabalhadores irem para casa, para não fazerem arruaça, porque eles já estavam conseguindo o que queriam, né? Enfim, esse é o Lula. Tem um documentário, se não me engano, se chama O Milagre da Democracia. Você deve achar fácil no YouTube. E lá tu fala bastante coisa. Deixa eu ver aqui pelo Instagram agora. Só um minutinho. Olha, Alberto, lembrando, né? Eu já li preocupado com a pandemia, mas foi muito feliz. Um ato realmente muito feliz. Feliz e corajoso. Eu acho que eu fiz aqui. Um minuto. Laves mandando saudações, camaradas. Alguém colocou aqui, eu acho que foi no tom de brincadeira, né? A terceira via como poder popular, né? É que a terceira via ela pensa em termos de uma alternativa, né, entre os dois extremos, e na verdade não é, né? O poder popular ele é a única via que existe para a classe trabalhadora por fora desse Estado. É interessante tocar num ponto, né? Que não sei se é o momento agora, mas se fala que o Brasil vai ficar polarizado entre Lula e o Bolsonaro, né? Entre a direita e a esquerda, enfim, como se pretende colocar. Isso não é uma polarização. Lula e Bolsonaro atuam a serviço da mesma classe. É interessante como eles são dois elementos que não são da grande burguesia, mas que atuam para a grande burguesia. Então não existe polarização entre Lula e Bolsonaro. Ou pelo menos não existe polarização entre interesses de classe distintos. Eles não estão lidando com interesses de classes distintos. Ambos defendem os mesmos interesses de classe, né? Os mesmos interesses de classe. A diferença é que o Lula aparece com a gente e a gente acredita, né? Está na hora de a gente parar de acreditar nas imagens. Lá você fala que temos que colocar abaixo o Estado burguês por completo, exatamente. O Thales coloca aqui, até as organizações de esquerda radical às vezes ficam presas a pautas reformistas ou eleitoreiras. É isso, foi o Thales que falou, né? É isso, Thales. E aí é uma questão muito importante, que tem um livrinho do Lukács, que eu acho que é fundamental, que se não me engano chama Dialética ou Reboquismo. É fantástico, para a gente entender o que é ficar reboque, né? O que é ficar reboque.
E a gente tem que parar de ficar a reboque do reformismo das grandes organizações que se dizem de esquerda. Eu acho que o melhor termo são organizações sociais liberais, porque a pauta do PT, por exemplo, é uma pauta social liberal, né? É uma pauta liberal com cuidados, né, com atendimentos sociais, mas é uma pauta liberal, né? A própria criação da questão do MEI, né, do microempreendedor individual, deixa isso bem claro, né? É muito claro isso. A Lavos fala que temos que cobrar a prática dessas organizações, aí tem que disputar as organizações de alguma forma, né? Por isso que eu sempre acho que é importante estarem dentro dos seus sindicatos, disputando a base, disputando, né, as pessoas, disputando as ideias, enfim. Alguém fala aqui revolução solidária, e a Camila comenta que são duas palavras contraditórias, né? Deixa eu ver quem mais. Foi lindo, o inquieto cotidiano colocou, foi lindo e cheio de esperança, mas precisamos até pensar no horário dos atos, que não atende grande parte da classe trabalhadora. Pois é, exatamente, né? Exatamente, eu acho que muita coisa precisa ser debatida, né? Precisa ser debatida com as bases, com as organizações, isso é fundamental. Enfim, a gente tem um grande problema, né? As bases, na verdade, hoje eu acho que foi um ato um tanto diferente, mas até então, desde os últimos grandes atos que teve no Brasil na época da deposição da Dilma para cá, os atos eram realizados sobretudo pelas organizações. E isso era algo que era assustador, né? Porque o Bolsonaro, de alguma forma, levava pessoas comuns para a rua e a gente levava só organizações. Hoje me pareceu ter uma participação popular um pouco maior, a gente tem que conseguir angariar mais participação popular, e isso significa dialogar, né? Dialogar com as organizações populares, com as pessoas nos seus locais de trabalho. É fundamental a gente conseguir entender quem que está dialogando, por exemplo, com uma grande massa da população, da classe trabalhadora hoje, que são os trabalhadores não organizados e trabalhadores não qualificados. Essa parte da classe trabalhadora vai ser uma parte determinante, né, nos rumos que o país vai seguir nos próximos anos. Mesmo para aqueles que estão só pensando em eleição. Quem está dialogando com essa classe, com essa parte da classe trabalhadora que não é organizada e que não é qualificada? Isso é fundamental, né? Inquéritos coloca sem reformismo e sem conciliação, fundamental. E como você citou, fora Bolsonaro é muito amplo até demais, exatamente. Vai desde Luciano Huck até a organização dita da esquerda radical. Luiz Sérgio, camarada, colocou aqui, mas em 2003 houve participação em investimentos pesados de estrangeiros com intuito de regime, de mudança de regime, né, do regime Chande, só não atingiu o grau que houve com o Bashar al-Assad, porque o Brasil não é a Síria. Sim, exatamente, né? A gente não pode esquecer que em 2013 as principais organizações ali, né, os think tanks, né, como o MBL, como os Estudantes pela Liberdade, Instituto Liberal, Instituto Mises, boa parte deles tiveram aí financiamento, treinamento, sobretudo treinamento, né, estrangeiro. Então, na verdade, existe aí um império. A gente tem que voltar a discutir o império. O que me assusta é que pouco se fala sobre imperialismo nesses atos. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue conscientizar as pessoas sem discutir isso. Então, 2013 teve muito investimento pesado do imperialismo, né? Das organizações imperialistas para fazer a mudança de regime aqui no Brasil. O Luiz Sérgio lembra do Bashar al-Assad, né? Na verdade é o seguinte, né? Tem aquela famosa história da ligação do Putin para Dilma, que ninguém vai saber se é verdade ou não, mas a Dilma estava avisada, né? A Dilma estava avisada e é impossível que não soubesse o que estava acontecendo e acreditou nas ditas instituições, na solidez das instituições brasileiras, né? O que é um grande erro, né? Não existem instituições brasileiras.
Não existe instituição brasileira e não existe justiça brasileira. Existem instituições da burguesia. Isso é fundamental, né? As instituições são da burguesia. Nós não vivemos numa sociedade, num Estado democrático de direito, em que todos têm direitos iguais. Nós vivemos numa sociedade burguesa com instituições burguesas de controle da burguesia sobre a classe trabalhadora. Se esse controle às vezes é mais suave ou não, ou se nós que estamos sob controle conseguimos às vezes fazer algum barulho e conquistar algum direito nisso, ok, a gente conquista um direito aqui, um direito ali, mas a sociedade é burguesa, as instituições são burguesas, as leis são burguesas, a justiça é burguesa. Isso é muito preocupante, né? Porque a esquerda brasileira hoje defende o Estado burguês. Eu vou fazer um comentário aqui que até é polêmico, né? Mas eu acho muito engraçado ver a esquerda se preocupando em defender se o voto vai ser impresso ou não. Isso é uma opinião pessoal, né? Não é necessariamente uma opinião da AEC, mas daí se o voto é impresso ou não, o que importa o modelo eleitoral? Né? O golpe eleitoral é dado de outra forma. O PT passou por um golpe eleitoral. Como? Tira o Lula da eleição. Simples. Né? O que é a esquerda? Quantos segundos tem os candidatos revolucionários no tempo de TV? Quantos minutos tem os candidatos da ordem? Isso é fácil. Então o golpe já é dado pela própria estrutura eleitoral. Se a gente vai se preocupar se o voto é eletrônico ou no papel, acho que é a menor das preocupações que a esquerda deveria ter. Né? Acho que a esquerda deveria estar preocupada com muito mais. Muito pouco isso, muito pouco. Deixa eu ver aqui mais. E o Luiz continua aqui. O Lula fez formação acadêmica sindical nos Estados Unidos. Exatamente, 72, 73. Exatamente. Exatamente, né? E o Brizola não descartava ele. E o Brizola não descartava ser ele agente da CIA na época. É muito interessante, né? Já é considerado que o Lula foi uma esquerda autorizada pela ditadura, né? Foi uma esquerda permitida. Né? Por que essa foi permitida e outra não? Né? Isso é muito... Isso é fato, né? Isso é notório, exatamente. E aqui o Luciano continua falando que é um investimento, não é algo novo isso, né? Teve investimento como de Macedo, né? E fala de onde que ele surgiu, né? Porque ele trouxe esse modelo, ele estava falando do modelo de igreja, né? Dos anos 70, que é um modelo gringo, né? Esse modelo de igreja midiática, né? Televisiva, faz parte de um modelo dos Estados Unidos. Eu acho que sim. Alguém colocou aqui. Acho que é isso. Acho que aqui tem mais um concordo, um exato. Enfim, voltando ao tema de hoje, né? Acho que a grande questão é: vamos aproveitar o momento, né? A esquerda revolucionária tem que aproveitar o momento. Já que a gente falou agora das igrejas, fazendo uma comparação bíblica, né? Mesmo que sejamos as vozes que pregam sozinhas no deserto, a esquerda revolucionária não pode abrir mão de sua agenda, né? Ela não pode abrir mão de suas pautas. E o Roberto Borges coloca aqui, né, que os donos do poder liberaram o Lula para disputar eleições porque agora ele é conivente. Perdão, é conveniente. Fantástico isso, porque tem um movimento aí que é interessante, né? Quando o Lula sai da corrida eleitoral, né? Quando ele é tirado da corrida eleitoral, ele não foi tirado da corrida eleitoral para que o Bolsonaro fosse o candidato. Ele foi tirado da corrida eleitoral para que o eleito fosse o Alckmin.
ou Henrique Meirelles. Né? Esse é o desejo da burguesia. É óbvio que o jogo ele é mais complexo, né? A burguesia não é como não é como um tabuleiro em que as pessoas ficam em volta da mesa dizendo que vai acontecer. A burguesia disputa entre si e ela tem que lidar com a vida aleatória como ela é, né? Nem sempre os planos saem como se quer. Não tendo, né, não decolando nem o Alckmin nem o Meirelles, né? Vamos de Bolsonaro mesmo, né? É o que a gente tem hoje para vencer, então, o que sobrou, que era o Haddad. Mas é óbvio que a burguesia não ia ficar com o Bolsonaro por muito tempo, porque o Bolsonaro tem uma agenda própria, que é uma agenda fascista, né? Os fascistas são aqueles cães que a burguesia solta nos seus momentos difíceis, mas depois esses cães fazem aquele estrago, né? Suja tudo, arrasa com tudo, e depois esse é um trabalho para recolher os cães, desfazer toda a sujeira dos cães. É isso, né? É isso que o Bolsonaro foi, e a burguesia está descartando o Bolsonaro, né? Está descartando o Bolsonaro porque esse movimento lulista, buscando os políticos da direita, buscando os políticos de centro, é o movimento que se espera. O que está acontecendo é o Lula dizendo assim: olha, burguesia, eu sou mais tranquilo que o Bolsonaro, eu sou mais legal que o Bolsonaro, né? Vamos fazer nossa amizade, tá tudo bem, vocês me prenderam, mas eu passei lá 1 ano e pouco, não estava tão desconfortável a cela, fica tranquilo, eu não sou vingativo. É isso que está acontecendo, né? E a burguesia está falando: tá bom, acho que o Lula talvez seja melhor nesse momento. Lula, a gente derrubou você para fazer as reformas. Tudo bem continuar as reformas? Tudo bem, vai continuar as reformas, né? Até porque, para desfazer muito do que foi feito em termos de reforma, que muito foi colocado na Constituição, o Lula teria que ter 2/3 do Congresso de esquerda. Não acredito que a gente vai ter 2/3 do Congresso de esquerda. Eu espero que sim, mas eu acho pouco provável, né? Então, é isso. O que está acontecendo hoje é um grande acordão por cima, né? É o que sobra nesse momento. Qual o nosso papel? Fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Bom, camaradas, eu acho que é isso que a gente tinha para falar hoje, né? Falei essa pequena reflexão sobre o ato de hoje. Só uma coisa, o Luiz Sérgio coloca aqui, exatamente pelo Golbery do Couto em cima, deixa eu ver o que ele escreveu. Eu não sei se foi o Golbery, o Luiz Sérgio podia me ajudar nisso. Eu acho que houve, se eu não me engano, eu não sei se eu vi ou se eu sonhei com isso, mas uma vez o Jô Soares foi entrevistar, né, o Golbery, há muito tempo atrás, né? E ele apresentou o Golbery como um general de 5 estrelas. E aí o militar disse: não, sabe que são só 4 estrelas, né? 5 só em período de guerra. E aí o Jô Soares teria falado assim: a 5ª é a estrela do PT, né? Que vocês criaram, estão apoiando, enfim. Não lembro direito qual que é esse discurso, mas algo assim, né? Importante isso. Acho que é isso, gente. Bom. Só mais um comentário aqui que eu achei interessante, né? Luiz Sérgio, eu não sei se teve essa entrevista ou se eu sonhei com ela, né? Mas enfim, eu vou procurar. O Marcos coloca aqui: os militares viram uma oportunidade de voltar ao poder com o Bozo. Ele está respaldado por eles, milicos. Acho que tem muita água para passar aí. A gente sabe que os militares também, a gente não pode esquecer que tudo é atravessado pela luta de classes e tudo é atravessado pelas subjetividades que a luta de classe constrói, né? Isso faz com que nunca uma classe ou um segmento de classe seja sempre coeso. Os próprios militares não são coesos entre si, não são totalmente fechados com o Bolsonaro. Estratos diferentes das Forças Armadas têm pensamentos diferentes. Mas a gente precisa ver tudo que vai acontecer e passar por baixo dessa ponte. Camaradas, queridos e queridas,
Agradeço imensamente aí a participação de todos. E sábado que vem a gente tem mais. Lembrando que a partir do sábado que vem a gente vai começar a transmitir também pelo YouTube, tentando furar aí a bolha dos algoritmos. Agradeço muito a participação de todos e a força que deram, porque a gente conseguiu aumentar um pouco aí a participação das pessoas. Foi muito significativo isso. Não desistam, não vamos desistir. Nós estamos na luta. Parece que somos poucos, mas a gente só está espalhado. A gente vai se juntar, camaradas. Até a próxima. Valeu, muito obrigado.